Antes de começar, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Nós respeitamos as regras dessa plataforma e nós não vamos reexibir os materiais que foram retirados daqui. O trato do YouTube com direitos autorais tem muitos aspectos positivos, sobretudo na comparação com outras plataformas. Mesmo assim, essa política não é perfeita e há quem saiba encontrar brechas para cometer abusos. Esse vídeo é sobre isso. O Meteoro, infelizmente, tem vários vídeos que não estão mais no ar. Um tema específico sobre o qual a gente já falou muito, mas que você não pode mais assistir, é a Igreja Universal do Reino de Deus e seu fundador, Edir Macedo. Quer saber o que tinha nesses vídeos? Olha, nós tentamos manter esses vídeos no ar, mas a igreja usou como arma os direitos autorais. Mesmo apelando para a política do YouTube que permite que nós usemos as imagens como uso jornalístico, a gente recebeu respostas como essa daqui. Olha lá o e-mail de justificativa da Universal para pedir para tirar os vídeos do ar, né? Eles dizem que os vídeos contêm imagens feitas de dentro das igrejas e imagens de bispos e pastores. E então esses vídeos seriam protegidos por direitos autorais e não poderiam ser reproduzidos publicamente, embora essas imagens estejam por aí disponíveis publicamente, né? E aí eles pedem, de acordo com a lei de direitos autorais, para retirar qualquer conteúdo reproduzido sem autorização por canais não afiliados à igreja. Com isso, muitos dos nossos vídeos foram tirados do ar pelo próprio YouTube ou pela gente mesmo, para evitar problemas maiores, né? Mas a gente vai contar para vocês o que tinha nesses vídeos e até mostrar uns trechinhos que a gente acredita que não vai trazer novos problemas, né? Espero que não. Um dos vídeos que saiu do ar foi justamente uma mini biografia do Edir Macedo. Nele a gente usou muito material do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. A gente também mostrou um vídeo clássico exibido no Jornal Nacional em que Macedo ensina a pedir dinheiro na igreja. Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Tá novinho, Bonner. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde tá abrindo os vídeos? Porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança no pastor. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa. Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então Você veja que é tudo sobre como manipular as pessoas a se sentirem assim tocadas a dar dinheiro. Então esse vai ficar lá do nosso lado. Esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada. Pai, tu pergunta assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil. Entendeu como é que é? É a fé. Peguei 3. É a fé. Isso é a fé, ó. Olha o que é a fé. 200 pessoas com 1.000 cruzados. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Vê a cara dele. Na igreja não dá nada por ele. Vai lá por ele. A gente também já teve um mini documentário sobre o crescimento das denominações neopentecostais no Brasil. Num trecho, a gente falava sobre como a posição da Universal em relação ao aborto mudou. Foi em 2007 e ele enumerou as várias razões.
Número 1. Muitas mulheres têm perdido a vida em clínicas de fundo de quintal. Se o aborto fosse legalizado, elas não correriam risco de morte. Número 2. Isso aqui é a voz do Álvaro lendo, mas são as palavras do Edir Macedo a respeito do aborto. O que é menos doloroso, aborto ou ter crianças vivendo como camundongos nos lixões de nossas cidades, sem infância, sem saúde, sem escola, sem alimentação e sem qualquer perspectiva de um futuro melhor? Número 3. A quem interessa uma multidão de crianças sem pai, sem amor e sem ninguém? Número 4. O que os que são contra o aborto têm feito pelas crianças abandonadas? Número 5. Por que a resistência ao planejamento familiar? Acredito sim que o aborto diminuiria em muito a violência no Brasil, haja vista não haver uma política séria voltada para a criançada. Isso mudou em 2016 e o motivo da mudança foi a candidatura do Marcelo Crivella, o bispo da Universal, à prefeitura do Rio de Janeiro. A história é simples. O Crivella teria poucas chances de vencer se ele defendesse o aborto num estado que é fortemente marcado pela presença de outras agremiações evangélicas, que são, aliás, contrárias a essa pauta. Mais uma vez, a explicação está nos interesses políticos, que trabalham em conjunto com os interesses econômicos. E nenhum deles é um interesse religioso, tá? Diga-se de passagem. Além dos casos clássicos já conhecidos, a gente também trouxe assuntos mais recentes sobre a igreja. Um exemplo é esse plantão. Nele, o Álvaro contava sobre como a Igreja Universal perdeu o controle de vários dos seus templos no continente africano, depois de uma revolta dos pastores locais. No manifesto dos pastores angolanos que fazem graves acusações aos seus pares brasileiros. Já há alguns anos, a liderança brasileira tem manifestado atitudes, comportamentos e práticas que os bispos, pastores, obreiros e membros angolanos não se revêem e nem concordam, tais como a invasão de divisas para o exterior. Rapaz, teve até manifesto e a partir daí a coisa ficou feia. Olha lá, agosto de 2020, Angola manda fechar templos da Universal, acusada de fraude. Abril de 2021, em novo cerco à Igreja Universal, governo de Angola tira a TV Record do ar. Junho de 2021, Angola expulsou 99 membros brasileiros da Igreja Universal e a revolta que começou em Angola, ela serviu de estímulo para que outros países da região fizessem a mesma coisa. Ex-pastores da IURD em Moçambique denunciam abusos e injustiças. Aqui tem a história de um pastor chamado Moisés Trembe. Saca só para onde a coisa vai. É meio sinistro, hein? Aqui a gente vai ler que o Moisés foi afastado das suas funções depois de ter recusado submeter-se a uma vasectomia, uma regra que se tornou obrigação para os pastores por forma a evitar que alarguem as suas despesas gerando filhos, uma vez que a igreja é responsável por custear as necessidades dos seus servos. Tô chocada com essa informação, mas também tô chocada aí com a boniteza de ser apresentadora aí que a gente viu, hein? Ai, que delícia, cara! Pois é, essa é uma história que tem tudo a ver com racismo e também tem tudo a ver com evasão de divisas. Nesse vídeo aqui, ó, a gente fala sobre Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Romualdo Panseiro, Agenor Duque, alguns dos religiosos que fizeram parte da Universal, mas deixaram a instituição para fundar suas próprias igrejas. E teve até corte de live que saiu do ar, como esse aqui, em que eu e o Álvaro a gente discutia sobre como o governo Bolsonaro estava comprando novelas da Record, que pertence ao Edir Macedo, né, em ano eleitoral. E como é que ele faz para convencer a Record a continuar tendo uma opinião favorável ao governo dele? Opa, assim, ó. Ah, cara de pau. TV Brasil compra mais uma novela da Record. Após pagar 3,2 milhões pela novela bíblica Os 10 Mandamentos, sério, 3,2 milhões pela novela bíblica Os 10 Mandamentos, de 2015, a TV Brasil, rede pública do governo federal, comprou mais um folhetim da Record TV, rede pertencente a Edir Macedo, apoiador do presidente Jair Bolsonaro.
Nada de estranho, nada de esquisito, nem um pouco suspeito. Mas o vídeo com conteúdo que talvez possa ser o mais sensível e o que rendeu o e-mail que a gente mostrou ali no começo foi esse aqui, sobre o áudio vazado em que Edir Macedo comenta uma tragédia que ocorre na família de um dos seus desafetos. O inimigo em questão é Alfredo Paulo, um ex-bispo a quem Edir Macedo atribui a derrota em Angola. O filho adotivo de Alfredo esfaqueou a própria mãe. Terrível, né? Vamos ver um trechinho do vídeo que foi removido. Esse aí é o Lucas Paulo, adotado pela Teresa Paulo e pelo marido dela, o Alfredo Paulo, que durante muito tempo liderou a Igreja Universal em Portugal. Nessa entrevista para a televisão portuguesa, o Lucas Paulo conta que crescer dentro da Igreja Universal é crescer sendo alienado do restante do mundo. Nessa oportunidade, em 2017, ele dizia ter aberto os olhos para o que é a Igreja Universal. Na igreja, eu escutava falar que quando alguém falava mal da igreja, essa pessoa estava endemoniada, não sabia o que estava falando, e era perseguição. E é assim que nós aprendemos, que quando alguém fala mal da igreja, é porque a igreja está sendo perseguida. Isso é uma boa forma de fazer com que os fiéis não possam ter acesso a qualquer crítica contra a igreja, né? Quando alguém fala mal da igreja, o que aconteceu com os apóstolos antes está se repetindo hoje com a igreja. Porque a igreja é de Deus, a igreja quer fazer o bem. Somente depois, somente recentemente, alguns anos atrás, que eu realmente fui entender a realidade das coisas. 3 anos depois dessa entrevista, o Lucas confessaria ter matado a própria mãe com 20 facadas. O crime aconteceu em Seixal, na região metropolitana de Lisboa. Consta que os dois discutiam muito porque a mãe queria que ele arrumasse um emprego. É realmente um caso terrível, uma tragédia enorme e muito impactante. Mas o caso é que o Macedo, Edir Macedo, comentou esse acontecido numa reunião particular, mas os áudios vazaram. A gente vai ouvir alguns trechos que ainda estão disponíveis no Intercept Brasil. Está vivendo no pecado da corrupção, da mentira, do roubo, do adultério, carrega na testa abominável a você. E por conta disso, o diabo tem direito de tomar a vida dessa pessoa. De maneira estúpida, grotesca, como nós vimos. Gente, que coisa horrível. Hoje a gente está colhendo fruto daquilo que ele tentou. Não estou condenando, ele está se condenando, eu não condeno ninguém. Eu cuido de mim, mas nós queremos que você saiba. Não há como. Eu duvido da existência de Deus se o que você plantar hoje, você não vai colher amanhã. Eu duvido. E Deus permite isso. Deus permitiu isso. Como que ele permitiu? Ele permitiu, permite, vai permitir sempre. Sabe para quê? Para que todos os demais venham temer e tremer diante da face do Altíssimo. Para que nós venhamos temer e tremer diante do temível Deus. Muito já foi dito em vários lugares sobre direitos autorais, mas isso quase sempre acontece num contexto de discussões sobre pirataria, acesso à informação, cultura, etc. Mas aqui o caso não é esse. Aqui é sobre o uso dos direitos autorais para calar o jornalismo e garantir a preservação da imagem de uma pessoa e de uma instituição. Será que é para isso que as políticas de direitos autorais foram criadas?